Eu sou o Alessandro e se você acompanha o Ministério dos Quadrinhos já tem um tempinho, você sabe que esse é o primeiro vídeo do canal que eu faço comentando preço das edições. E isso tem um motivo. Quando eu comecei o Ministério dos Quadrinhos, eu decidi que eu falaria mais sobre os quadrinhos de uma perspectiva interna e não externa. Deixa eu explicar isso. Eu desejo falar mais sobre as histórias e não, sei lá, sobre o papel, sobre a lombada, sobre preços. Isso não significa que eu não ache esses assuntos importantes ou eu julgue irrelevantes, né? Na verdade, por exemplo, falar sobre o preço, sobre a condição do mercado, é algo que afeta todos nós, é algo bastante importante. Eu julgo isso tão importante que eu acompanho o que os outros dizem. Estou sempre lendo, vendo vídeos eu vejo menos, mas estou sempre lendo sobre o assunto, né? E tento acompanhar o máximo possível essa discussão. Acontece que eu não conheço praticamente nada assim, a fundo sobre isso, né? E eu fico muito receoso de fazer comentários que são levianos. Devo dizer, eu não estou aqui para defender editora nenhuma, não estou mesmo. Só que também eu não gosto de ser injusto. E como eu não tenho a mínima noção do quanto custa para fazer um quadrinho, né? Quanto que é o direito autoral, qual é o impacto do dólar. Eu não sei de nada disso, né? E, na verdade, eu até tenho andado perguntando, dando uma olhada um pouco por aí, eu estou aprendendo. Mas estou aprendendo a conta-gotas, assim, vai demorar bastante tempo para eu saber alguma coisa um pouquinho mais sistematizada sobre isso, né? Então eu posso ser injusto. E eu posso ser injusto não só com a editora, mas também, principalmente, com o leitor, né? Com o consumidor. Eu posso estar falando uma coisa que é uma bobagem, né? E posso estar sendo desrespeitoso com alguém, né? E dando uma informação que é falsa, né? Então, enfim, por não saber sobre o assunto, eu prefiro ficar quieto e mais ouvir o que os outros dizem. De todo modo, no fim do ano, no fim de 2018, nós fomos surpreendidos pela reprecificação de dois encadernados. Dois encadernados, inclusive, tinham aparecido no site da Panini com um valor e depois vieram para as bancas com uma etiqueta colada em cima com outro preço. Os encadernados foram A Morte da Poderosa Thor, que foi de 21, 22,90 para 39,90, e Nomes, que saiu da casa dos R$ 25 e foi para 44,90. Ou seja, um aumento aí de torno de 80%. E escreveram me pedindo para comentar sobre isso. Eu resolvi comentar. Assim, acho que vale a pena essa conversa que nós temos aqui, né? E como é que vai ser uma conversa se eu não reajo ao que vocês falam? Então resolvi atender ao pedido. Eu peço, no entanto, que você veja esse vídeo na perspectiva de uma conversa com um amigo. Uma conversa de um amigo que gosta de algo que você gosta e que também está sendo afetado pelos preços desse algo, né? Eu não tenho informações que você não tem. E imagine a seguinte situação, né? Nós somos dois amigos que nos encontramos na banca, vimos o preço do encadernado da Thor e começamos a papear sobre isso. E eu tenho que dizer o seguinte, né? Do ponto de vista do leitor comum, que é o meu ponto de vista, é muito difícil entender esse aumento, né? Como eu falei, ele fica na casa de 80%. Vamos supor que a Panini nos últimos anos tenha aumentado, tenha reajustado seus preços abaixo da inflação. Isso não é a impressão que eu tenho. Vale lembrar o aumento dos encadernados de capa dura no ano passado, né? Aquele Noite de Trevas, aquela história do Batman, também teve o encadernado do Arqueiro Verde, Scalpo, né? Bom, não me parece que os aumentos foram abaixo da inflação. Nós tivemos uma redução, por exemplo, no número de páginas das mensais e colocou-se um papel melhor, isso aumentou o preço, mas vamos supor que os aumentos tenham ficado abaixo da inflação. De repente, nós temos quase dobrar o preço. E, de verdade, mesmo que os aumentos tenham sido abaixo da inflação, isso não me parece apenas uma reposição do valor perdido. E, a partir de algumas conversas que eu tive, eu pude apurar que a Panini está revendo a sua política de vendas. Por exemplo, pelo visto, a partir agora de janeiro, fevereiro, desse começo de ano, ela vai colocar ISBN em todos os seus produtos, inclusive desses encadernados de banca, das mensais. O que isso significa? Que eles serão vendidos em livraria. Especificamente agora, maior aí, nessa questão de venda de quadrinhos, na Amazon. Além disso, quem acompanha a loja online da Panini, não acompanha,
já deve ter percebido que ela está testando vários tipos de promoção, desde umas promoções ridículas, né? Como, por exemplo, acima de R$ 150 a Panini divide o frete com você. Não tem desconto nenhum, ela só faz isso, né? Você pagou acima de 150, ela racha o frete com você. Tem também 20% de desconto nas compras a partir de 200, 35% de desconto nas compras acima de 350. Esse é o mais comum. Mas no último mês foram várias tentativas de promoção. Ou seja, parece que ela está tateando a estratégia. Isso me faz pensar se o aumento dos preços desses encadernados não está relacionado à percepção por parte da empresa de o que motiva as vendas não é preço, mas é desconto. Isso é o que me faz pensar. Muita gente fala isso há bastante tempo e agora essa situação dá o que desconfiar em relação a isso, ainda mais, né? Bom, de todo modo, assim, uma coisa que vale dizer é que, ao menos por enquanto, parece que esses aumentos que aconteceram aí no encadenado Nomes, encadenado da Poderosa Thor, eles são pontuais. Essa foi a resposta que a Panini deu a um leitor que perguntou, circulou no Facebook, eu não consegui achar o nome para referenciar aqui agora, mas isso foi uma resposta que ela deu. Fora que o catálogo de janeiro, que foi divulgado no fim de dezembro, nele nós temos os preços próximos ao que nós conhecemos. Mas vamos supor o pior cenário, a generalização desse aumento para os diversos títulos. Então, gibis aí que estão em torno de 25 vão para 44, gibis que estão em torno de 21, 22 vão para 39, né? Bom, se esse for o caso, é claro que a Panini ela deve ter feito um cálculo prevendo quantos clientes perderá. Embora, sei lá, a Panini tenha essas políticas, por exemplo, erro de revisão que nos incomode tanto, a gente pode dizer que é uma multinacional, né? Então, quando está envolvendo dinheiro, imagino que algum cálculo tenha sido feito. E todo aumento que é perceptível, não é um aumento de 20 centavos, todo aumento maior, ele gera perda no número de vendas. E isso tem que compensar. Ele tem que compensar essas perdas, né? Bom, e um aumento desse porte, ele tem o potencial de gerar perdas de vendas, assim, de número de unidades vendidas, que é muito grande, né? E eu me pergunto, às vezes, se a perda não vai ser até maior do que o previsto, se esse cenário se concretizar. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que deixaram de comprar um encadernado da Thor. E eu sou um deles. E olha que, assim, acho que essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Assim. Estou deixando de comprar uma série que eu gosto muito. Eu considero provavelmente a melhor série da Marvel em andamento aqui no Brasil. E ficou na banca. Eu não peguei esse, né? Talvez a Panini julgue que os descontos diminuirão o número dos existentes. E isso, se, claro, se o aumento estiver ligado a essa questão dos descontos, né? O caso é que, se a coisa generalizar, mesmo com os descontos, o aumento será considerável. E pelo menos, né, vou reduzir as minhas compras de material Panini. Eu tendo a migrar ainda mais para, sei lá, para materiais mais alternativos, materiais europeus, de outras editoras. Só que tem que pensar o seguinte, eu sou um leitor hard, talvez você que esteja me acompanhando também seja. Ou seja, eu estou inserido nesse mercado de quadrinhos, eu leio um montão de coisas diferentes, quem acompanha o canal sabe disso, mas tem a galera que só lê Marvel e DC, e que não vai migrar, só vai comprar menos, ou deixar de comprar. E a gente não pode esquecer que a economia ela é uma ciência que ela tenta equacionar possibilidades infinitas com recursos finitos. E por mais que nós amemos os quadrinhos, minha gente, a gente não pode esquecer que eles não são bens de primeira ordem. A nossa subsistência não vai ser afetada se a gente não ler quadrinhos. E fora que há outros produtos que concorrem com a nossa atenção. Por exemplo, pessoas gostam de cinema, pessoas gostam de ler literatura, de jogar videogame. Né? Não é só o quadrinho, né? Talvez um ou outro seja. Né? E é claro, minha gente, que a Panini ela deseja produzir pelo valor mais baixo possível e vender pelo mais alto possível. Só que essa venda ela encontra alguns obstáculos, pelo menos dois. O primeiro deles é quanto nós podemos pagar, quanto a média dos leitores pode pagar, quanto um número razoável de leitores para que o produto seja viável pode pagar. E o outro obstáculo é o quanto nós estamos dispostos a pagar. Há a questão da percepção do valor. Vamos fazer uma suposição que o encadenado da Thor esteja justo, o preço seja justo, ou seja, ele esteja de acordo com os gastos para produzi-lo. E nós não tenhamos um sobrelucro aí. Vamos supor essa situação. Por mais que não pareça isso, vamos supor que seja
assim. Isso acaba importando pouco para nós, porque a gente olha para o encadernado, isso aconteceu quando eu cheguei na banca, ele é fininho, né? Tem 5 edições, é praticamente uma revista mensal. A revista mensal dos X-Men, ela tem, sei lá, 30 páginas a menos, sei lá, 40 páginas a menos que o encadernado da Tori, e custa em torno de R$ 15. Eu sei, galera, eu sei que a gente não calcula o preço dos quadrinhos só pelo, pelo número de páginas. Estou falando que isso é a percepção do valor. A gente chega a ver aquilo lá por R$ 39,90, a gente julga que não vale. Por que a gente julga que não vale? Porque nós consideramos as outras possibilidades de lazer ou de qualquer outra coisa que esse valor nos permite. E nesse contexto acontece até algo mais forte que o boicote, porque o boicote é algo intencional. Ou seja, a gente está respondendo a uma campanha, né? Que é algo mais forte que o boicote, que é as pessoas simplesmente não comprarem, ou uma todo, não, claro que alguém vai comprar, mas uma quantidade grande de pessoas não comprar, não porque estão aderindo a uma campanha, mas porque julgam que o produto não vale aquilo. Isso possa acontecer. Bom, e eu? Como eu vou proceder? Eu já disse, né, que se o aumento for generalizado, eu vou reduzir minhas compras da super-heróis e talvez reduzir no geral, mas talvez migrar um pouco, né? Nesse caso isolado da Thor, se for isso que se confirmar, eu vou esperar e ver se chega aos meus olhos a um preço que eu julgue justo. Justo não é a palavra, né? Mas que aos meus olhos eu julgo que valha, né? Esteja de acordo com a minha percepção do valor daquele produto. Vamos ver. Eu corro o risco de ver esgotar o produto tendo essa estratégia? Eu acho pouco provável, mas o risco sempre existe. Né? E como eu não leio scans, não estou julgando ninguém que lê, mas eu não tenho esse hábito, é assim, eu corro o risco de ficar sem ler. Mas eu prefiro fazer isso do que pagar os R$ 39,90. Eu ia me sentir mal pagando isso. De verdade, assim. Eu ia me sentir, sei lá, caramba, trabalho para ganhar o dinheiro e aí gasto assim de maneira com algo que eu acho que não está condizente com o valor. Bom, uma última coisa, um último ponto que eu desejo levantar é uma possibilidade. Né? Se a Panini não estaria tentando fazer com que o público se acostumasse com essa nova faixa de valor. Coloca um ou outro nesse valor, coloca um outro nesse valor, testa a recepção e no médio prazo aumenta tudo, né? Bom, pode ser, a gente não sabe, né? Só que, de novo, é um tiro que pode sair pela culatra, porque os quadrinhos não são bens de primeira ordem e eles concorrem com outros bens que estão no nível deles, bens de entretenimento. Né? Mas é difícil saber se a Panini vai fazer isso. Só nos próximos meses que nós vamos ter certeza. Enquanto isso, é claro que a gente fica incomodado, a gente fica nessa situação. E eu acho de verdade que a Panini podia ter uma política de transparência. Ela tem a obrigação de falar porque ela ajustou o preço? Legalmente não. Mas se ela lidasse com a base de fãs dela, com a base de leitores dela, de maneira mais transparente, talvez uma situação, se essa for uma situação atípica, o pessoal lidasse de maneira melhor. Todo mundo estaria comprando, né? Mas esse marketing da Panini, essa relação com o leitor da Panini é muito ruim, né? E vários já disseram isso. Bom, é isso que eu tinha para dizer. E comenta aqui, né? Se você tiver mais informações, fique à vontade para colocar. Coloca a sua posição, que pode ser completamente diferente da minha. Como eu falei, isso aqui é um papo, né? Eu não manjo nada disso, né? E como eu mencionei, né? É um papo despretensioso sobre algo que afeta todos nós. É isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.